O ministro do STF, Alexandre de Moraes, esteve aqui na capital paulista encerrando um congresso promovido pelo Tribunal de Contas de São Paulo. Os detalhes sobre a passagem do magistrado aqui na capital estão na reportagem de Marcelo Matos. Ataque à democracia no Brasil replica modelo dos Estados Unidos e Europa, com viés de lavagem cerebral, fanatismo, apelo ao discurso do ódio, e o adversário deve ser abatido como inimigo. O ministro Alexandre de Moraes se coloca na figura personificada do mal, dentro de uma tática ordenada no ambiente que envolveu as eleições de 2022. Você falar de uma instituição fica um pouco etéreo. Você tem que personificar. Você tem que achar dentro da instituição um inimigo de carne e osso, porque aí você personifica. No caso, no Brasil, foi carne, osso e sem cabelo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, garante que o Brasil se transformou num exemplo de democracia para o mundo e também na defesa do Estado democrático de direito, e que o avanço autoritário não progrediu em razão da não adesão do poder legislativo e também o fortalecimento justamente do poder judiciário. Ao atacar o terceiro pilar da democracia, você tem 3 formas de ataque. Cooptação, que em muitos países isso é feito, então se faz a cooptação. Alemanha nazista, Itália fascista. O segundo é a alteração do número, principalmente, dos juízes de uma Suprema Corte. Só que para isso precisa de uma conjugação autoritária de 2 poderes, executivo e legislativo. E não houve. Alexandre de Moraes destacou que a tática antidemocrática passou pelo descrédito da imprensa em conjunto com as fake news, um avanço contra as urnas eletrônicas e das instituições, como o judiciário. Vamos atacar a eleição, não vamos falar que não pode ter eleição, porque isso pega mal. Vamos falar que nós não somos democratas. Vamos dizer que as eleições são fraudadas, que o instrumento do escrutínio popular, que é o voto, é fraudado. Não importa como seja esse instrumento. Nos Estados Unidos, se atacou o quê? O voto por carta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fechou o Congresso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e considera que, aos seus 35 anos, a Constituição brasileira resguardou a defesa das instituições, justamente do Poder Judiciário, e após 2 impeachments e os problemas oriundos do texto de 1988, também mostraram maturidade democrática ao Brasil. Bom, então o ministro esteve em São Paulo nesta sexta-feira. Dora Kramer, ontem a gente falou muito sobre, claro, o aniversário da Constituição, e o ministro agora falando sobre as linhas gerais de democracia. Que análise a gente pode fazer sobre esse discurso dele aqui em São Paulo? Bom, 2 coisas. Eu acho que o desenho que ele faz, na minha opinião, é muito adequado, muito próprio. Não acho muito adequado o tom, um tom um pouco assim agressivo, um tom de combatividade que não acho que caiba ao ministro do Supremo. E também quando ele traz para ele essa questão da personificação, deixa que outros façam cheguem a esse tipo de conclusão. No mais, eu acho que o desenho que ele faz da gênese dos ataques e como as instituições nacionais foram capazes de resistir a elas, acho perfeito. Ele fala sobre os ataques do dia 8. Sim, é o assunto desse ano e que ainda vai reverberar por muito tempo, né? Os ataques do dia 8 de janeiro. E o ministro Alexandre de Moraes, por ser relator do inquérito que agrega a todos esses fatos que tem repercutido há tanto tempo e continuará, é naturalmente o alvo de quem discorda das decisões do Supremo Tribunal Federal. Essa PEC que a gente vê sendo discutida agora no Congresso, né, a ideia de se diminuir o poder do indivíduo ministro e de aumentar o poder
do Judiciário como um todo, em especial do Supremo Tribunal Federal como corte, talvez possa resolver no médio e longo prazo essa questão para que casos assim não mais se repitam, ou seja, que as pessoas, que os cidadãos tenham sempre a imagem de ou um herói ou um vilão na Suprema Corte. Sempre que houver uma decisão, seja favorável ou contrária à grande opinião popular, será uma decisão da Corte. E aí a gente vai ter a colegialidade, a pluralidade de ideias como protagonista de todas essas decisões, despersonificando, então, a justiça. Ou a injustiça, a depender da opinião de quem julga, né?